Eu sou Renata Alcântara, consultora do sono infantil, e estou aqui hoje com vocês para poder a gente conversar um pouquinho sobre rotina do bebê e sobre como construir uma rotina para bebês acima de 6 meses. Primeiramente, eu queria falar com vocês sobre a importância da rotina. A rotina ela é fundamental na vida do bebê, porque é através dela que seu bebê vai se sentir seguro, vai ser mais feliz e vai sempre saber o que vem depois. O bebê que tem rotina, ele come bem, ele dorme bem, ele se diverte, ele desenvolve. Então, por isso que a rotina é tão importante. Além da rotina ajudar muito aos pais a se organizarem durante o dia, a se programarem para quando o bebê estiver dormindo, ter tempo para si mesmo, ter tempo como casal. Então, por isso que é fundamental que você tenha uma rotina estruturada de acordo com a idade do seu bebê. A rotina na primeira infância, ela tem algumas alterações nos primeiros meses. Porque a gente sempre vai se basear pela janela de sono. A janela de sono é o tempo que seu bebê fica acordado entre um sono e outro. Então é nessa janela de sono que seu bebê vai brincar e vai interagir. É importante que você sempre esteja atenta a essa janela de sono, porque assim o seu bebê sempre vai dormir no momento certo, sempre vai estar descansado para ter uma boa alimentação enquanto ele estiver acordado dentro dessa janela de sono dele. A janela de sono de um bebê de 6 meses é de 2 horas e meia a 3 horas. Esse é o tempo que ele consegue ficar acordado feliz. Quando o bebê ele passa mais tempo do que esse acordado, ele começa a ficar enjoado, ele chora, porque ele começa a passar por privação de sono. E esse é o momento que a maioria dos bebês lutam contra o sono e que as mães relatam: nossa, como é difícil fazer meu bebê dormir. É porque ele está muito cansado, e quanto mais cansado o bebê está, mais ele demora a dormir. Com 7 meses, o bebê já fica com a janela de sono de 3 horas. E de 8 a 12 meses, o bebê começa a caminhar para ter uma janela de sono de 3 horas e meia. Então, de 6 a 12 meses tem essa variação da janela de sono. A cada mês aumenta meia horinha. E essa meia horinha é o tempo que seu bebê fica acordado a mais. Então, é o tempo que ele consegue interagir mais. E é nesse momento que você vai organizar para ele se alimentar. Então, sabendo disso, você tem que programar uma rotina para o seu bebê que ele esteja sempre nessa sequência. Então, se seu bebê acorda 6 horas e ele tem 6 meses e a janela de sono dele é de 2 horas e meia. Então, se ele acorda 6 horas, eu sei que por volta de 8 e meia ele já vai me dar os sinais de sono. E aí é quando ele acorda, mama, brinca, por volta de 8 horas eu vou dar a frutinha dele, porque esse bebê de 6 meses já vai estar na introdução alimentar, para depois ele dormir. Dormiu, quando ele acordar, eu já vou contar mais 2 horas e meia pra frente. Então ele acordou, brincou, almoçou, e aí já vai dar 2 horas e meia, ele vai me dar os sinais de sono e eu vou fazer ele dormir de novo. E depois desse horário que ele dormiu de novo, dessa segunda soneca, ele vai acordar, vai comer a frutinha, vai interagir e vai dormir de novo. Então o bebê de 6 para 7 meses, com a janela de sono de 2 horas e meia a 3 horas, cabem 3 sonecas durante o dia. Bebês acima de 8 meses, que a janela já começa a caminhar para 3 horas e meia, eles conseguem fazer 2 sonecas durante o dia. Eles têm tempo hábil para 2 sonecas durante o dia. E assim você organiza a alimentação junto com o sono. À noite, o ideal é que seu bebê esteja dormindo por volta de 7, 8 horas da noite, porque assim ele recebe o pico da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, bebês que dormem nesse horário, eles dormem melhor por conta da melatonina. Então, organize a rotina do seu bebê para que ele esteja dormindo sempre entre 7 e 8 horas da noite. O sono da noite ele é um pouquinho diferente da soneca. A soneca, você visualiza o sinal do sono, você leva para o quarto, escurece um pouquinho a cortina, liga o ruído branco, coloca o seu bebê no berço para ele adormecer. Já o sono noturno é indicado que você tenha um ritual do sono, que é um processo para que você sinalize para o seu bebê que é noite e que é hora de dormir por mais tempo. E como que é esse ritual noturno? Ele consiste em um banho relaxante, pijama, mamar caprichado e dormir. Então, seu bebê, em média, ao longo do dia, vai ter 6 refeições. Que são mamar quando acorda, fruta por volta de 8 e meia, 9 horas, almoço por volta de 11, meio-dia, fruta por volta de 2 e meia, 3 horas, jantar por volta de 5 a 6 horas e mamar como ceia na hora de dormir. Bebê de 6 meses, à noite, ainda tem a necessidade de ter 2 mamadas, que fica por volta de meia-noite e 5 horas da manhã. Ou seja, o bebê de 6 meses que ainda não está com a introdução alimentar bem estabilizada, é esperado que eles façam o sono noturno entre 4 horas e meia a 5 horas. Então assim a mamada dele noturna vai ficar na hora do ritual do sono, por volta de 7, 7 e meia, por volta de 11 e meia, meia-noite e por volta de 4 e meia, 5 horas da manhã, dormindo novamente até por volta de 6, 7 horas. Então essa é a rotina noturna esperada para um bebê de 6 meses que ainda está em introdução alimentar. Por volta de 7 meses, se a introdução alimentar do seu bebê já está completa, ele já está almoçando, jantando, aceitando os alimentos bem, ele já consegue passar mais tempo durante a noite. Então, o que é esperado para um bebê de 7 meses, 8 meses,
é que o seu bebê durma por volta de 7, 7 e meia e vá até 5 horas da manhã. Ele já não tem mais a necessidade dessa mamada da meia-noite, pois ele já está nutricionalmente alimentado durante o dia. Então, a partir daí, o seu bebê consegue já dormir a noite toda. Dormir de 7 da noite até 5 da manhã. Isso vai mais ou menos até 10 meses, 11 meses, até 12 meses. Depois de 12 meses, a necessidade dessa mamada de 5 da manhã já não há mais. Então, ele consegue já estender até por volta de 6, 7 horas. Então, se o seu bebê está na introdução alimentar inicial, ele ainda precisa dessas 2 mamadas se ele acordar. A partir de 7 meses, se ele já está na introdução alimentar bem ajustada, você já pode começar a organizar a noite dele para que ele não mame mais essa mamada de meia-noite. Caso o seu bebê mame mais vezes do que isso, acorde mais vezes do que isso, 4, 3, 5 vezes na madrugada, isso é um sinal de que ele está acordando não por fome, e sim por mau hábito de sono. Então, nesse caso, é importante que você organize a rotina do seu bebê e ensine ele a dormir sem associação do mamar para dormir ou associação do colo para dormir. Porque nessa fase ele já tem a capacidade de espaçar pelo menos 5 horas a alimentação. Então fique de olho. Eu vou deixar uma tabelinha das janelas de sono aqui no final desse vídeo para que você possa estar acompanhando e ajustando a rotina do seu bebê para que você consiga ter sucesso na introdução alimentar dele e sucesso com a rotina e ótimas noites de sono.